Muitas pessoas acreditam em Deus, oram, frequentam a igreja e ainda assim se sentem perdidas, confusas ou cansadas espiritualmente. Elas amam Jesus, mas tentam conduzir a própria vida sozinhas. Tentam controlar decisões, caminhos, relacionamentos e o futuro, enquanto pedem a Deus apenas que abençoe aquilo que já decidiram. No fundo, existe uma luta silenciosa entre controle e entrega. É exatamente aí que entra o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio apenas para nos consolar, mas para nos guiar, direcionar e conduzir cada passo da nossa vida. Porém, para que ele nos guie, é necessário algo que muitas vezes evitamos: rendição total a Jesus. Deixar o Espírito Santo guiar nossos passos começa quando entendemos que não somos capazes de caminhar sozinhos sem nos perdermos. Reconhecer nossa limitação não é fraqueza, é o início da maturidade espiritual. Quando paramos de confiar apenas na nossa própria lógica e passamos a confiar na direção de Deus, algo poderoso começa a acontecer dentro de nós. O Espírito Santo é a presença ativa de Deus em nossa vida diária. Ele fala ao coração, traz discernimento, alerta sobre perigos e nos conduz pelo caminho da verdade. Porém, para que ele nos guie, é necessário algo que muitas vezes evitamos: rendição total a Jesus. Deixar o Espírito Santo guiar nossos passos começa quando entendemos que não somos capazes de caminhar sozinhos sem nos perdermos. Reconhecer nossa limitação não é fraqueza, é o início da maturidade espiritual. Quando paramos de confiar apenas na nossa própria lógica e passamos a confiar na direção de Deus, algo poderoso começa a acontecer dentro de nós. O Espírito Santo é a presença ativa de Deus em nossa vida diária. Ele fala ao coração, traz discernimento, alerta sobre perigos e nos conduz pelo caminho da verdade. Mas ele não força, não invade e não toma o controle à força. Ele guia aqueles que estão dispostos a ouvir. Muitas vezes, Deus fala de forma suave e o mundo fala de forma barulhenta. Por isso, tantas pessoas acabam seguindo emoções, impulsos e opiniões alheias em vez da direção do Espírito. Permitir que o Espírito Santo guie seus passos exige sensibilidade espiritual, silêncio interior e disposição para obedecer mesmo quando não faz sentido. A verdadeira rendição a Jesus não acontece apenas em palavras, mas em escolhas diárias. É dizer: seja feita a tua vontade, e realmente aceitar quando essa vontade é diferente da nossa. Se render totalmente a Jesus significa abrir mão da necessidade de controlar tudo. Significa confiar que Deus vê o que não vemos, sabe o que não sabemos e prepara caminhos que não conseguimos imaginar. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus quer nos ensinar a confiar no processo. O Espírito Santo trabalha mais no nosso caráter do que na nossa pressa. Ele molda o coração antes de mudar as circunstâncias. Quando nos rendemos, aprendemos a esperar, a ouvir e a discernir. A rendição não nos torna passivos, mas alinhados. Passamos a agir guiados por Deus e não movidos pelo medo, ansiedade ou orgulho. Um dos maiores obstáculos para sermos guiados pelo Espírito Santo é o apego à própria vontade. Queremos que Deus confirme nossos planos, mas nem sempre estamos dispostos a abandoná-los. A Bíblia mostra que aqueles que foram profundamente usados por Deus foram pessoas que aprenderam a obedecer, mesmo sem entender tudo. A obediência abre portas espirituais que a inteligência humana jamais conseguiria abrir. Quando o Espírito Santo guia nossos passos, ele nos livra de caminhos que parecem bons, mas levam à dor, e nos conduz por caminhos difíceis que levam à vida. Nem sempre o caminho de Deus é o mais fácil, mas sempre é o mais seguro. Ser guiado pelo Espírito Santo significa aprender a reconhecer sua voz. Ele fala por meio da palavra, da oração, da paz no coração e até de alertas internos que não conseguimos explicar. Muitas vezes, ignoramos esses sinais porque estamos emocionalmente envolvidos demais ou espiritualmente distraídos. A rendição a Jesus nos ensina a desacelerar, a ouvir mais e a reagir menos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais clara se torna sua direção. O
O Espírito Santo nunca nos guia em contradição com a palavra de Deus. Ele sempre nos conduz para mais amor, mais verdade, mais humildade e mais santidade. Quando falamos em rendição total, muitas pessoas sentem medo, como se estivessem perdendo a liberdade. Mas a verdade é que só somos realmente livres quando estamos sob a direção de Deus. Fora da vontade de Deus, somos escravos das emoções, do pecado, da ansiedade e do medo do futuro. A rendição a Jesus não rouba nossa identidade, ela revela quem realmente somos. Quando Jesus assume o controle, encontramos propósito, descanso e direção. O Espírito Santo nos guia não apenas em grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas do dia a dia. Ele influencia a forma como falamos, reagimos, perdoamos e amamos. Permitir que o Espírito Santo guie seus passos exige confiança contínua. Haverá momentos em que você não entenderá o que Deus está fazendo. Haverá silêncio, espera e até frustração. Mas a rendição nos ensina a permanecer fiéis mesmo quando não vemos resultados imediatos. Deus trabalha em profundidade, não em superficialidade. Muitas vezes Ele está nos preparando para algo maior do que pedimos. O Espírito Santo fortalece nossa fé para que não desistamos no meio do caminho. Ele nos lembra de quem Deus é quando nossas emoções tentam nos convencer do contrário. Rendição total também envolve abrir mão do orgulho espiritual. Não se trata de fazer tudo certo, mas de depender de Deus em tudo. É reconhecer que precisamos do Espírito Santo para viver, decidir e caminhar. Quando nos rendemos, passamos a buscar a vontade de Deus acima da nossa própria satisfação. Começamos a perguntar menos o que eu quero e mais o que Deus deseja. Essa mudança de perspectiva transforma completamente nossa jornada. Passamos a viver com mais paz, mesmo em meio às dificuldades, porque sabemos que não estamos sozinhos. Jesus é o maior exemplo de rendição. Ele se entregou completamente à vontade do Pai, mesmo quando isso envolveu dor, renúncia e sacrifício. Se o próprio Jesus escolheu viver em total dependência de Deus, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Ser guiado pelo Espírito Santo é escolher diariamente seguir os passos de Jesus. É permitir que Ele seja o centro, o guia e o Senhor da nossa vida. Não é um evento único, é um processo contínuo de entrega. No fim, deixar o Espírito Santo guiar seus passos e se render totalmente a Jesus é a decisão mais segura e transformadora que alguém pode tomar. Essa escolha não elimina desafios, mas muda a forma como enfrentamos cada um deles. Quando estamos rendidos, caminhamos com confiança, mesmo sem enxergar todo o caminho. Sabemos que cada passo está sendo dirigido por Deus. E isso é suficiente. Que hoje você escolha parar de resistir, silenciar o coração e permitir que o Espírito Santo conduza a sua vida. Porque quando nos rendemos a Jesus, não perdemos nada que realmente importa. Pelo contrário, encontramos tudo aquilo que sempre buscamos.